Muito boa noite, bem-vindo ao Três Pontos, hoje com Marco António Costa, vice-presidente do Partido Social Democrata, e Eduardo Pita Ferraz, professor universitário, antigo administrador do BCP e do Milénio na Grécia. Boa noite aos dois, obrigada por terem vindo. Vou começar por si, Eduardo Pita Ferraz, já que temos que obrigatoriamente começar por falar da banca. Prossegue a comissão de inquérito ao caso BES. Hoje o presidente do BPI disse que o Banco de Portugal e o Governo estão a jogar à roleta com a estabilidade do sistema financeiro. Partilha desta opinião? A situação era uma situação extraordinariamente complexa e que eu penso que os passos e as medidas que têm sido tomadas desde que a resolução foi feita, em agosto do ano passado, eu penso que trouxe estabilidade. Eu não vou dizer que trouxe estabilidade ao sistema, mas reduziu muito o risco de instabilidade que o sistema na realidade tinha. Portanto, concorda com o Fundo de Resolução que foi adotado? O Fundo de Resolução que foi adotado é uma solução que é adotada para a União Europeia. Sim. Não sei se feliz ou infelizmente, calhou-nos a nós sermos os iniciadores da experiência. Mas, por enquanto, vamos dizer, com as dificuldades que nós sabemos, porque um processo daqueles é um processo difícil. É um o Rico diz que é imprudente. Quando se faz a primeira vez, naturalmente que há um caminho de aprendizagem. E eu penso que esse caminho de aprendizagem, como eu disse, feliz ou infelizmente, está a ser feito em Portugal. O facto é que, no meio das dificuldades e apesar da grande perda de depósitos que houve no banco, esta administração, não a primeira, porque a primeira administração não fez um papel brilhante, eu acho que houve ali um vácuo, mas Vítor esta Bento. administração... Vítor Bento. Essa administração, sim, não foi de facto, as coisas não correram bem, mas depois foi corrigida a mão e eu penso que este Conselho que lá está tem tomado as medidas que deve tomar para preparar o banco para a venda, que aliás é suposto saber se este mês o que é que vai estar em cima da mesa. Exatamente. Marco António Costa, não há realmente uma roleta com a estabilidade do sistema financeiro? Eu julgo que, antes de mais, boa noite, Sr. Professor. Eu julgo que a questão fundamental é que o Dr. Ulrich, que já nos habituou a ser bastante palavroso em determinadas circunstâncias, nunca perde uma oportunidade para defender os seus pontos de vista profissionais. E tal como aconteceu aqui a semana passada, em que o Presidente do Banco Popular disse que, na qualidade de profissional do setor financeiro, nomeadamente Presidente de um banco, que o sentimento que tinha é que preferiria que a solução tivesse sido outra, porque se alguma coisa correr mal, o que irá acontecer é que quem pagará a fatura será o sistema financeiro e não os contribuintes portugueses. Os contribuintes portugueses, quando muito, terão uma responsabilidade indireta e estritamente na justa dimensão da participação que a Caixa Geral de Depósitos tenha que ter na cobertura desses eventuais prejuízos. E, portanto, dito de outra forma, é assim, hoje, no momento em que a Comissão de Inquérito está a chegar já a um ponto bastante avançado dos seus trabalhos, nós temos a consciência plena que a decisão que foi tomada pelo Sr. Governador do Banco de Portugal foi uma decisão responsável, sensata e que tomou em linha de conta exclusivamente a defesa do interesse dos contribuintes portugueses. Mas foram aqui apresentadas várias críticas, nomeadamente por parte do Vice-Primeiro-Ministro, ao trabalho, à falta de coordenação entre o Banco de Portugal e a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Eu julgo que essas críticas também são razoáveis, porque são críticas que constatam uma situação tanto ou quanto confrangedora, que é haver dois reguladores na praça pública a confrontarem-se, porque terem opiniões diferentes é saudável, quer dizer que cada um defende com as fundamentações e de acordo com o seu ponto de vista aquele que é a intervenção que defendem relativamente à questão que está em discussão, que é o pagamento e a restituição de verbas a alguns investidores que compraram papel comercial do BES. Agora, o que me parece que seria avisado é que, de parte a parte, tivesse havido a capacidade de se juntarem e terem uma voz única, ainda com opiniões muito próprias, relativamente a este tema. Mas também não vem mal ao mundo por haver dois reguladores... Mas também a priori, antes da resolução, porque as falhas são apontadas antes da decisão que acabou por ter que ser tomada. Outra questão é o que aconteceu posteriormente. Cristina,
salvo melhor opinião, eu julgo que é muito fácil a posteriori formular prognósticos só no fim do jogo. Uma expressão que é uma expressão bastante compreensível para os portugueses, dá palpites sobre a questão. O problema é outro. O problema é que nós hoje constatamos que, de facto, houve ocultação de informação deliberadamente. Os relatórios que são apresentados das auditorias, que conhecemos da auditoria forense, e houve uma tentativa de levar essa ocultação até ao limite que tornou insustentável a situação do banco e que é público, que o BCE comunicou numa sexta-feira, ao final do dia, que nunca mais, a partir de segunda-feira seguinte, o BES deixava de ser contraparte naquilo que era as responsabilidades que dispunha perante o BCE. E, portanto, automaticamente, o BCE estava a dizer que o BES tinha acabado para o sistema financeiro europeu. E, portanto, só havia uma solução da parte do Banco de Portugal, era ou nada fazer e esperar que rebentasse o problema na segunda-feira, e seria dramático, como disse há pouco o Sr. Professor, os riscos que decorreriam de uma situação dessas seriam imprevisíveis, as consequências e os riscos para a estabilidade do sistema financeiro e para a economia portuguesa, ou então atuar com a coragem e com a determinação, num curto espaço de tempo, como atuou o Banco de Portugal, protegendo os interesses portugueses. Também era a resolução ou a nacionalização? A nacionalização significava que era cada um de nós estava a pagar, neste momento, esta situação como agravante, Cristina. É que hoje nós sabemos que a administração que lá está a responder perante os próprios bancos e perante o Banco de Portugal. Não responde perante o Governo, está a responder perante o Banco de Portugal. E faz toda a diferença, porque há uma administração que tem um mandato concreto para proceder a uma venda do banco, obtendo o melhor resultado possível do ponto de vista financeiro, e os próprios bancos estão interessados em que o desempenho do BES, do novo banco, seja positivo, porque caso não seja positivo, perdem também. Claro. Isto é, se não tivesse acontecido isto, o que teria hoje a acontecer era todos os outros bancos a tentarem tomar a posição do novo banco no mercado, no sistema financeiro, a destruírem, no fundo, comercialmente o novo banco, para ficarem com mais cota de mercado. E quem pagaria a fatura dessa disputa de cota de mercado seria, naturalmente, cada um de nós, através dos nossos impostos. Dr. Pita Ferraz, considera que é cada vez mais claro o que realmente aconteceu naquele banco? E não era evitável o colapso? Eu diria que são surpreendentes as contradições nos depoimentos. O que eu penso é que, num momento bastante mais cedo, começaram a haver sinais que saíram para o mercado, principalmente para quem circula no meio financeiro. Percebeu-se que havia... No seu caso, apercebeu-se? Apercebi-me. Aliás, o que me despertou a atenção foi um artigo no Público, em dezembro, um artigo muito bem feito num Público, numa sexta-feira, em dezembro de 2013, que me alertou muito para a situação. Para além de que havia números no Banco Espírito Santo que as pessoas mais atentas no sistema financeiro não entendiam. Não se percebia o balanço do Banco Espírito Santo e a conta de exploração não eram muito transparentes quando se tentava percebê-las. Aliás, o Rico diz que acabou por manifestar as suas preocupações até ao então Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, em meados de 2013. Pois, eu ouvi o Fernando Henrique dizer isso e, portanto, isso ele disse porque também suspeitava de algo, porque quem mexia, repare, os bancos por onde tem o problema é no tema da liquidez. Sim. E era difícil entender como é que bancos como o BCP, como o BPI, mesmo como o Banif, tiveram necessidade de recorrer à ajuda estatal e o Banco Espírito Santo não teve. E isso foi algo que nos surpreendeu a todos. A todos os mais atentos. Quando estava cá a Troika? Quando estava cá a Troika, porque nessa altura o processo teria sido simples. Repara, hoje o BCP, o BPI e o Banif já estão fora já têm o tema resolvido e o Banco Espírito Santo aconteceu o que aconteceu. Eu também acho que uma das preocupações do Fernando Henrique e dos presidentes dos bancos, na realidade, é que eu penso que hoje este Conselho de Administração poderá vender o banco por um preço que seja razoável. E qual é o preço razoável, na sua opinião? O preço razoável é difícil de medir, porque eu não conheço as contas, mas o que lá está posto são 4,9 mil milhões de euros. O que me leva, eu tive pouca esperança na fase inicial de que se recuperasse uma parte substancial desse dinheiro. Hoje tenho um pouco mais de esperança porque vejo um lote de concorrentes que provavelmente estejam dispostos a pagar um pouco mais do que o banco valerá.
E porquê? Porque o banco tem valores intangíveis que se transformam, que se quantificam e que, desde uma cota de mercado, uma rede de distribuição potentíssima, uma área comercial que é muito boa. Eu conheço-os, eu concorria com eles. Claro, era do BCP, uma área não é? comercial muito forte e eu penso que logo que eles tenham um novo acionista ou novos acionistas, uma direção na área comercial e uma liderança forte, o banco vai retomar a posição que tinha e isso tem muito valor. Só para terminarmos, Marco António Costa, portanto, no fim deste mês serão conhecidos os potenciais candidatos à compra do novo banco. Já há mais ideias de quantos serão? Eu não conheço, é uma matéria que eu, muito sinceramente, não tenho grande curiosidade em acompanhar. Eu julgo que está... Por uma razão muito simples, porque interessa saber é o resultado final do concurso. É óbvio que nós sabemos hoje que há mais de uma dezena de concorrentes. Sim. Isso significa que há uma atenção muito alargada, como dizia há pouco o Sr. Professor, relativamente às potencialidades deste banco em termos comerciais e em termos financeiros. E, portanto, aquilo que me interessa saber é destes concorrentes que efetivamente vão ficar no lote final e o valor que apresentam. Aquilo que eu espero é que o valor que venham a apresentar pelo banco seja um valor suficientemente elevado para que se proteja a injeção de capital que foi feita, cerca de 4 mil milhões de euros, que foi injetado quer pelos Estados, quer dos outros bancos. Através do Fundo de Resolução, para que esse valor seja devolvido ao Fundo de Resolução. E espero que todo o valor que vá acima disso seja o mais elevado possível para evitar que haja perdas para o sistema bancário, porque isso também não é positivo no momento em que a nossa economia está a crescer e que precisa do sistema bancário capitalizado. E continuando a falar da banca, mas agora da Grécia, tendo sido um dos responsáveis pelo milénio da Grécia, que foi vendido, pelo conhecimento que tem, qual é a verdadeira situação financeira da Grécia? Acho que é uma situação de grande preocupação e de estrangulamento. Eu sempre, sinceramente, eu continuo a acompanhar a Grécia de perto, porque tenho amigos. É uma situação muito difícil e só para referir um caso, quando foi a primeira intervenção da Troika, a minha dúvida foi talvez os gregos queiram. A minha grande dúvida foi, será que eles conseguem? Porque o tema é que a estrutura do Estado grego é uma estrutura que não é comparável à nossa. Em termos de discussão, os gregos, há ali um grande fosso entre a decisão e a implementação. Portanto, em termos de gestão do que for. Uma máquina pesada. E não é a máquina... Não é o problema da máquina pesada, é uma máquina pouco ágil, é uma máquina, eu não vou exagerar e dizer que ela é toda manual, mas digamos que aquele avanço que nós tivemos em Portugal, em termos da informatização, quando o IVA entrou em vigor, o IRS e o IRC, e mais recentemente nas finanças, todas as medidas que o Governo tem tomado nas finanças, que aumentou imenso as receitas, que aliás... Hoje falava o representante do FMI sobre o aumento das receitas que o Estado era capaz de cobrar. A Grécia não tem isso. Quando a Troika pediu à Grécia a lista dos edifícios que eles tinham prometido que iam alienar, a Grécia não foi capaz de apresentar uma lista de imóveis. Portanto, a preocupação é grande. Por outro lado... E a banca grega tem capacidade para aguentar uma situação frágil com que se enfrenta nesta altura? Eu acho que vai ser extraordinariamente difícil. Apesar da injeção de capital que está a acontecer por parte do BCE. Apesar da injeção de capital, portanto, foram assim, mais de 60 mil milhões de euros, há um grande desconforto dos cidadãos gregos, que levantam dinheiro dos bancos permanentemente. O sistema financeiro, a liquidez, no fim do dia... O ponto de balanço é a liquidez. E se não houver dinheiro, tem um problema. A Grécia, o Ministro das Finanças, já prometeu que iam pagar as tranches agora ao FMI, uma de 600. E já pagou, uma já pagou 600, de 580 milhões e outra 300 e tal na sexta-feira.
Mas sem dúvida que a Grécia, que as próximas tranches para serem libertas, e há várias, acho que só se vai fazer se houver acordo. Eu vejo do lado da União Europeia, tanto do Presidente do Conselho como do Presidente da Comissão, uma grande abertura. E Principalmente o Presidente da Comissão. Sim, sim. Uma grande abertura para a resolução do problema. O problema continua para mim a ser o mesmo, é se eles conseguem. Isto é, repare, mesmo a aprovação da Carta das Últimas Medidas, eu achei curioso que a reação da Comissão foi aprovar num par de horas. Não demoraram tempo sequer a analisar. Deram o benefício de dúvida à Grécia. O benefício da dúvida agora... Vamos esperar que os gregos consigam cumprir, mas eu tenho sérias dúvidas de que isso seja execuível. A ver, vamos. Marco António Costa, o que é certo é que as negociações com os parceiros europeus prosseguem e o Primeiro-Ministro, Alexis Tsipras, pediu ao Conselho Europeu que seja organizada uma reunião especial à margem da Cimeira Europeia de quinta-feira, uma reunião com a Comissão Europeia, com o BCE, com a França e com a Alemanha. Qual solução e qual a importância deste tipo de reunião nesta altura? Bom, eu acho que essa reunião é muito importante, uma vez que se nota que há um certo impasse, porque, de facto, a Grécia ficou, depois da aprovação da Comissão Europeia, do Eurogrupo, da Carta de Intenções que foi enviada pelo governo grego, a Grécia ficou de apresentar elementos mais concretos e, ainda há poucos dias, se ouvia um sentimento do Presidente do Eurogrupo de que as coisas não avançavam. Eu julgo que o povo grego não precisa de declarações paternalistas como têm sido feitas pelo Presidente da Comissão Europeia, que são verdadeiramente... Diz que a Grécia precisa de amor. Eu lamento imenso esse tipo de declarações, é uma conversa que não tem... Mas também diz que a dignidade daquele país tem que ser respeitada. Com certeza, e a dignidade de um país respeita-se não fazendo declarações dessa natureza que me parecem completamente descabidas e sem o mínimo de senso. E eu estou muito à vontade porque trata-se de um Presidente da Comissão Europeia eleito pelo meu partido. E, portanto, eu acho que são horas de haver uma linguagem mais adequada relativamente a esta matéria. Mas é um dos maiores apoiantes da Grécia nesta altura? Eu julgo que somos todos, porque estamos todos a torcer para que a Grécia consiga encontrar soluções. E julgo que está a acontecer qualquer coisa que não é visível na Grécia, que não é visível aos olhos da política grega, que não é visível aos olhos de todos nós. Começa a ser patente um descrédito internacional e interno do Ministro das Finanças e uma substituição crescente do Ministro das Finanças por uma intervenção mais direta do Primeiro-Ministro. Eu julgo que o Primeiro-Ministro grego... E isto é sinal disso mesmo? O Primeiro-Ministro grego está a tomar em mãos a condução do processo. Eu quero acreditar que seja um bom sinal, ou um sinal positivo para o desfecho de todas estas negociações. Eu julgo que deve haver um grande empenho de todos os Estados, e julgo que é inequívoco que Portugal tem sido um dos Estados empenhados nessa matéria, e das autoridades europeias, no sentido de ajudar a Grécia a encontrar um registro que consiga compaginar, por um lado, a necessidade de produzir reformas profundas, como dizia há pouco o Sr. Professor, a ideia que temos é que é um Estado anacrónico, desorganizado, e há um caos. O caos é que é organizado no funcionamento do Estado grego, as notícias que nos chegam. A sociedade grega é uma sociedade profundamente balcanizada sob o ponto de vista dos seus grupos sociais, e há uma tensão enorme no ar dentro dos diferentes grupos sociais gregos. Portanto, é muito importante estabilizar socialmente a Grécia. Sim, e é preciso ajudar... numa crise humanitária no país, não é? Com graves dificuldades. É muito grave. Eu julgo que os portugueses que hoje observam o que se passa na Grécia têm dois sentimentos. Por um lado, um sentimento de alívio por saberem que foi possível conduzir o nosso país pelo meio de uma crise, de uma tempestade que foi a crise que vivemos, e evitar que caíssemos naquilo em que caiu a Grécia, e, portanto, termos tido a capacidade como povo, e também na forma como foi liderado o processo politicamente, ter evitado que caíssemos na tentação de fazer algumas das coisas que os gregos fizeram. Mas também há algum receio de uma eventual saída da Grécia, mas em segundo lugar, euro, o sentimento quais as consequências pode ter? Na minha opinião, é um sentimento de empenhamento em querer ver que as coisas na Grécia também corram bem, como correram em Portugal e na Irlanda. Eu julgo que era bom para o projeto europeu e, acima de tudo, era muito importante para a coesão social europeia. E, portanto,
aquilo que eu sinto hoje do projeto grego, e esse sinal em concreto que a Cristina fez o favor de colocar, de um pedido de reunião, é uma tomada de comando por parte do Primeiro-Ministro Tsipras relativamente ao processo, depois de várias semanas perdidas em diatribes linguísticas e em episódios pouco edificantes da política europeia, desde o Ministro das Finanças a fazer umas graçolas relativamente aos seus colegas, a passar pela circunstância de estar permanentemente envolvido em vídeos, em redes sociais, em entrevistas, em publicações cor-de-rosa da mais diversa natureza. Já disse que lamentar essa publicação. Bom, e em relação à questão da tesouraria, eu não tenho que lamentar nada, ele é que a que Grécia lamenta, tem um pequeno problema de tesouraria. Passando à realidade portuguesa... Mais uma brincadeira. Falar de um pequeno problema de tesouraria na Grécia é estar a brincar com os factos. E eu julgo que o ministro grego das Finanças tem que perceber que não pode tomar todo o resto do povo europeu como desprovido de inteligência e que não sabe o que se está a passar verdadeiramente. E passando à realidade portuguesa, diga. Cristina, posso só acrescentar? Repare, o tema... Nunca nos podemos esquecer que a União Europeia, mais para trás, foi criada por um tema de paz. Os gregos dá a ideia que apostaram no medo que a União Europeia tem da saída da zona euro. Sim. Essa estratégia não está a sair muito brilhante. O tema da solidariedade, e eu sou muito sensível a isso, da solidariedade interna, eles geriram-na mal, porque eles cortaram a luz a 300 mil pessoas. Portanto, eles pedem a solidariedade externa agora, que nós, e portanto a Europa já contribuiu com 150 milhões de perdão de dívida. Mil milhões de perdão de dívida. E 150 mil milhões, se nós pensarmos que nós tivemos um empréstimo da Troika de 70 e pouco... 78 mil milhões. Okay. Veja que a Grécia já foi perdoada ao dobro desse montante. E, portanto, a solidariedade existe e eu acho que lhe está a ser dado o benefício da dúvida, mas eles têm que provar. Contudo, há aqui um problema adicional, que é a instabilidade que cria na zona euro, numa moeda como o euro, e há quem defenda, e eu aliás penso o mesmo, não se conseguem saber as consequências de uma saída do euro, mas na realidade hoje os riscos disso acontecer, ou os riscos das consequências que daí possam derivar, são capazes de estar bem mais controladas do que estavam no início do processo. Marco António Costa, voltando a si e voltando à realidade portuguesa, o FMI deixou alguns recados a Portugal. Como é que interpreta o facto de ter criticado a capacidade dos gestores portugueses, recomendado a reavaliação das reformas no setor público e ao dizer que não acredita que o déficit público seja cumprido? Vejo sempre todas essas opiniões e posições com grande cautela. Sobre o FMI, é conhecida a minha aversão à hipocrisia institucional que o FMI tem revelado ao longo dos anos, porque normalmente diz umas coisas, depois escreve outras em Nova Iorque e fica sempre com a sensação de que é uma instituição a várias vozes e a vários sabores. Mas são críticas? São críticas, mas são críticas por acaso engraçadas, porque repare, a crítica aos gestores poderiam sempre tiveram a oportunidade, enquanto estiveram em Portugal, de formular essas críticas. Repare que assistiram ao que estava a passar em vários setores e não fizeram essas críticas aos gestores. Estão agora a fazê-lo um bocado a destempo e na minha opinião, sem razão, porque de facto hoje aquilo que nós vemos é que o que sobrou depois da crise em termos de economia portuguesa é graças a gestores muito empenhados, mas também a trabalhadores muito competentes que têm permitido que a produção industrial cresça, as exportações cresçam, que o PIB cresça. E a reavaliação quanto às reformas no setor público? A reavaliação eu julgo que é fundamental. Todas as reformas. Agora, o que eu também ouvi o representante do FMI dizer foi que é indiscutível que foram feitas muitas reformas, mas que é preciso continuar as reformas. Ora, essa é a nossa opinião. Em ano eleitoral. Não, mas é que, repara, não é o facto de haver um ano eleitoral. Eu ouço contestar a reforma da água, eu ouço contestar a reforma dos lixos. São reformas. Eu ouço contestar a reforma da fiscalidade verde. Estou em 3 reformas só do Ministro do Ambiente. Sim, mas só a CDE também já tinha feito saber que Portugal tem de reformar as reformas. Pois, eu continuo a dizer, o importante é que quando falam em reformar as reformas, há reformas que foram feitas e que precisam... O processo reformador é um processo
dinâmico, não para. E é possível, num ano de eleições, manter reformas? Com certeza. Acabei de falar de 3 que estão a ser feitas em ano de eleições. Mas mais do que isso, estruturais, muito estruturais. O abastecimento de água à população, a recolha de resíduos sólidos urbanos, tudo isso mexe com o bem-estar das populações. Mas mais do que isso, Cristina, permita-me que lhe diga o seguinte, o que é de assinalar é a circunstância que eu já cá disse várias vezes, se ver um movimento espantoso de aproximação do FMI e da Comissão Europeia nas previsões que faz relativamente ao crescimento económico, às previsões que o próprio Governo fez no início. E agora até é mais otimista que o próprio Governo. Marco António Costa, estamos mesmo na reta final. Só uma pergunta para uma resposta muito rápida. O PS requeriu a presença no Parlamento do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos relativamente à lista de contribuintes VIP. A maioria CDS, PSD-CDS vai viabilizar essa audição? Olha, eu não conheço ainda em profundidade esse pedido. Há uma coisa que eu lhe quero dizer. Eu acho muito estranho o pedido surgir depois do Governo ter anunciado ontem que tinha pedido à Inspeção-Geral de Finanças que fizesse uma auditoria, uma inspeção para tornar público os resultados desta polémica. E, portanto, eu acho que o PS passou quase 10 dias a aguardar que a polémica se estendesse e no momento em que o Governo toma uma atitude muito decidida de forma independente e transparente, através de uma entidade inspectiva, mandar averiguar e publicar um relatório sobre esta matéria... Na sua opinião, não se justifica esta audição? Não, é uma medida de grande oportunismo. Marco António Costa, Eduardo Pita Ferraz, muito obrigada por terem estado nestes 3 pontos, que regressa amanhã com Hélder Silva e Rui Moreira. Boa noite, obrigada pela atenção.